Hello everybody, this is Lucas. Essa é a nossa aula 16. Aqui eu estou testando um novo modelo, né? Como você pode ver, estou falando aqui através do celular, não através do computador. Eu acredito que o áudio e a câmera sejam melhores, então vou fazer esse teste. Eu vou estar olhando para cá e para cá, para o meu computador, enquanto eu falo com vocês, tá bom? Aqui estamos na nossa aula 16, mas vamos considerar como a Review 1. Então eu vou fazer uma grande review aí da Lesson 1 até a Lesson 15. E aqui vocês vão conseguir ter uma ideia melhor do que vocês já conseguem fazer se vocês acompanharam essas 15 aulas, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí no que tem na tela. Começando, lembrando que eu estou olhando aqui porque eu estou olhando para a tela. Começando pelo Greeting People. Então, olha só. Aqui no Greeting People, a gente aprendeu que a gente pode usar, por exemplo, Hello, my name is... who are you? Quem é você? E a gente costuma, para ser um pouquinho mais educado, dizer nice to meet you, glad to meet you, etc. Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? Eu posso falar, por exemplo, ó, meu nome. Hello, my name is Lucas. Great to meet you, se você estiver bastante animado. Nice to meet you, se você estiver mais ou menos animado. Good to meet you, que é o normal, eu acho. Good, nice, meio que dá na mesma, tá? Nice to meet you. Good to meet you. Legal te conhecer. Ok? What about you? É essa pergunta que a gente joga de volta pra pessoa, né? Então, quando eu falo assim, I'm Lucas. Nice to meet you. What about you? É tipo assim, e você? Isso vale pra tudo, né? How are you? Aí você fala, I'm fine. I'm good. What about you? E você? What about you? E é basicamente isso, né? Então, pra gente se introduzir, a gente fala, hi, my name is... E é isso. Se você quiser dar número, né, assim, idade, você pode falar sua idade. Por exemplo, meu caso aqui, Hi, I'm Lucas, I am 31, nice to meet you. Então, eu tenho 31 anos, eu vou falar eu sou 31. I am 31, ok? Então essa foi a nossa primeira aula de greetings, como cumprimentar pessoas, ok? Indo para a segunda, a gente tem letters e spelling. Então aqui, ó, letters, eu vou sempre recomendar a musiquinha da Xuxa. Vai ver a musiquinha da Xuxa. A, B, C, D, E, F, G, H, A... É, isso aí. Porque é o Brilha, Brilha, Estrelinha, né? O Twinkle, Twinkle, Little Star, versão alfabeto. Não tem nada melhor. Eu jamais vou conseguir alcançar tamanha eloquência. Então, vai lá assistir a musiquinha da Xuxa, tá bom? Vou deixar aí linkado em algum lugar. Mas o que a gente pode pensar é, how do you spell your name? Por exemplo, eu tenho um sobrenome super esquisito. Eu deixo aí LS Octaviano, porque o meu nome do meio é o bichão. Então, meu nome é Lucas Schrank. Aí você fala, Schrank, que de acha isso, né? Isso aí é alemão, né? É alemão, German, é alemão. E como é que eu soletro, né? Então você fala assim, como é que você escreve esse nome aí? How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell Schrank? Por exemplo, how do you spell, vamos dizer que você chama aí, deixa eu pensar um que pode ter dois L's aqui, Camila. How do you spell Camila? Você não sabe se tem um L só ou dois, né? Aí você fala assim, how do you spell Camila? E a pessoa vai falar assim, it's C-A-M-I, aí aqui que você vai descobrir, ó, L, um só, E. E se fosse dois? Costuma falar double L, duplo. Então ficaria, ó, C-A-M-I, double L, E. Camila. Ok? Alright? E esse aí é o de spelling, né? Então, quando a gente vai soletrar as coisas em inglês, você tem que saber, obviamente, o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. Até o Z. E também essa ideia de it's, double. E eu já vou adicionar aqui que número, por exemplo, é bem comum a gente falar O no lugar de zero. Às vezes é mais fácil, tá bom? Digamos que a gente está falando de horário, vou dar só um exemplo aqui, só para evitar as dúvidas.
Digamos que o horário seja tipo 7:03. Em vez de eu falar 7:03, 7:03, que é mais fácil de falar, né? 7:03. Então o alfabeto é bom até na hora dos números. It's 7:03 p.m. Que nem no nosso caso aqui, it's 3:46. Mas eu imagino que tem, agora seja, sei lá, 13:05, 3:05 p.m., ok? Good? Então essa aí é o nosso Letters and Spelling. Depois a gente entra nos Country and Nationality. Eu deixei alguns anotados aqui já para facilitar. Não vou revisar todos eles, né, porque são muitos. Então, se você quiser revisar, tem todas as aulas aí. Todas elas estão nesta playlist. Então, essa é a aula 16, tecnicamente. A gente tem 15 aulas aí disso tudo, tá? Então, tô falando de tudo isso aí nessas aulas. E aí, as perguntas-chave aqui que a gente tem é: Where are you from? De onde você vem? Where are you from? Então, junta isso com greeting people e fala assim: Hi, my name is Lucas. I'm from Brazil. What about you? Where are you from? De onde você é? E eles falam: hi, Lucas. My name is Carlo and I come from... Ou I am from... E os dois estão certos. Então, posso falar assim: I am from... Vamos falar que o Carlo is from Mexico. I'm from Mexico. Ou I come from... Eu venho do... I come from Mexico. Ok? Então, Carlo come from Mexico. Carlo, yeah? Nossos hermanos. Yes. É isso aí. Então, where are you from? De onde você vem? E se você quiser ser mais direto, né? Are you from Argentina? Digamos que você não consiga identificar o sotaque entre o mexicano e o argentino, né? Os espanhóis. Aí você fala assim: Are you from Argentina? Are you from Mexico? Are you from Chile? Então você pode ser mais direto, ok? Então é isso aí. Where are you from? Are you from Argentina? Aí fala: No, I'm from Mexico. I'm from Chile. I'm from Bolívia, etc. Tá bom? E por aí vai. Em seguida a gente tem aí os possessive adjectives. Então eu não vou entrar muito nos detalhes, mas os possessive adjectives são my, your, his, her, its, our, their. A gente chama de adjective porque vem antes de um substantivo. É isso. My dog, your sister, his book. Você vê que sempre tem uma coisa na frente ali, né? Tá bom? Esse é o resumo da coisa. Então, your book, her idea, etc. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de família, ok? Então, olha só. This is Carla, my friend. This is Carla, my friend. Esta é Carla, minha amiga. Ou eu ainda posso ser mais completo e dizer: This is Carla, she is my friend. Ela é minha amiga. Ok? Posso falar: That is John, he is my neighbor. E aqui eu tô adicionando coisa, né? Esse é o John, he's my neighbor. Ele é meu vizinho. Ok? Alright. Então, os possessives a gente vai sempre usar antes de um nome, né? De um substantivo. Ok? Então, possessive adjective é isso aí. E family, o que a gente vai precisar lembrar que são os membros da família, né? Então, de novo, se você entrar na minha aula lá de family, você vai ver que tem toda a family tree lá completa. Mas os importantes, eu acho, são os nossos parents. Então, lembrando, parent em inglês não é parente. Parent é pai ou mãe. Então, parents, pais. Ok? Então, seus parents, pai e mãe. E parent é neutro, né? Eu posso falar assim: She's my parent. Ela é minha mãe. He is my parent. Ele é meu pai. Então, depende de quem você está falando. Mas parent serve para os dois. Então, você vai ver que no inglês tem esse sistema. Por exemplo, como é que eu falo irmão? Brother. Irmã. Sister. Mas no inglês tem um extra, que é o sibling. Então, eu posso falar: They are my siblings. Eles são meus irmãos ou irmãs, tanto faz. Tá bom? Então, você vai ver que sibling serve para irmão ou irmã. Children serve para filho ou filha, plural. Child, singular. E parent serve para pai ou mãe, tá bom?
Então, no inglês tem essas coisas neutras, tá bom? Por exemplo, se eu te perguntar assim, what is a cousin? O que é um primo, né? Quem é o seu primo? O primo vai ser o filho ou filha, tanto faz, do seu tio ou da sua tia, também tanto faz. Tio e tia não tem neutro, por exemplo. Então, tio, uncle. Tia, aunt ou aunt. Tia, ok? My aunts. Então, o cousin, a gente pode pensar, deixa eu abrir um espaço aqui. O cousin vai ser my cousin is my aunt's child. Child. Por que child? Por que não daughter or son? Porque tanto faz se é homem ou mulher. Cousin serve para os dois. Então, child é mais apropriado. Tá bom? Então, a gente tem child, filho ou filha, children, filhos ou filhas. A gente tem brother, brothers, sister, sisters, sibling, siblings, parent, parents, father, fathers, mother, mothers. Cada um é uma coisa. Alright? Então, isso aí são a família. Você vê que tem bastante coisa para lembrar aí de family. Mas, de qualquer forma, se estiver curioso aí nas family members, dá uma olhadinha lá, tá bom? Em seguida, já que a gente falou dos possessives, né? A gente tem os possessive case. Possessive case é quando a gente tem um apóstrofo. Eu já deixei pronto aqui pelo seguinte, ó. A gente vai ter várias formas de usar o apóstrofo. E cada um vai ter um sentido. Então, o que a gente sabe é, quando você pensa assim, this is John's house. John's house. Casa do John. Meio que você está indo contrário, né? John's house, casa do John. Carla's house, casa da Carla. Marcus book, livro do Marco. Lucas, tá vendo que o meu nome termina em S. Então o meu S do apóstrofo, né? S depois do apóstrofo, é opcional. Eu posso só pôr o apóstrofo e já dá para entender que é um possessive case, ok? Então eu posso falar assim, ó, this is Lucas' idea. Então nem muda nada a pronúncia, né? Lucas' idea. Ideia do Lucas, ok? E aqui entra as maracutaia. Então vamos lá. A gente começa com father's brother's name. Se eu tiver uma sequência de coisas, vai voltando, olha só. This is my father's brother's name. É o nome do irmão do meu pai. Então tá vendo que eu inverti a ordem. Father's, brother, pai, irmão, nome. É o nome do irmão do meu pai. Pode ter uma lista de coisas, vai ser sempre voltando, tá bom? Então esse é um jeito de entender o possessive case. Lembrando, tá? A maioria das coisas que eu falo não são regras, porque regras na língua não são muito comuns. O que a gente tem são dicas ou facilitações para a gente entender um pouquinho melhor. Father's brother's name, nome do irmão do pai. Em seguida, eu tenho outro exemplo. É quando eu tenho um grupo e um apóstrofo S. Mothers and fathers' cars. Tudo plural, tá vendo? Então, mother and father's cars. Mother and father's cars. Aqui os carros são deste grupo. Por exemplo, se eu tiver 2 carros, eu tô falando que os 2 carros são do pai e da mãe. Tanto faz. Este é o caso aqui, ó. Mother and father's cars. Então eu posso agrupar esses caras aqui, ó, como uma coisa só. Então eles são uma coisa só. Mother and fathers. No de baixo eu tenho 2 grupos, ó. Mothers and fathers cars. Aqui cada um tem o seu. These are my mother's and father's cars. Estes são os carros do meu pai e da minha mãe. Cada um com o seu. Ok? Então você tem 2 apóstrofos para 2 pessoas, para 2 carros. Cada um tem o seu carro. Se eu tenho um apóstrofo para 2 pessoas, para 2 carros, os 2 têm os 2 carros. Tá bom? Então você vai ver que o possessive case ele é meio extenso, porque tem várias opções. Mas em resumo, é só pegar o que tem na frente, cars, e ele pertence a quem está atrás. Mothers and fathers, mother and fathers, fathers, brothers, Lucas, etc. Tá bom?
Então este é o possessive case. Não vou mais falar dele aqui por um tempo, tá bom? Deixa eu voltar ele para cá. Tem o pointing in plurals, esse aqui eu vou ser bem rápido, tá? Basicamente, pointing é apontar. A gente costuma usar esses termos aí, este, aquele, estes, aqueles, quando a gente está apontando. Por exemplo, se tá pertinho, a gente fala this. Ó, eu tenho um copo aqui na minha mão e ele é de vidro. Eu posso falar this glass is half empty, tá? Meio vazio. Ou será que tá half full, meio cheio? Depende do ponto de vista. Então eu posso falar this glass is half full, meio cheio. Então deixa eu dar esse exemplo aqui, vou escrever, ó. This glass is half full. Tá meio cheio. That is my favorite book. Aquele, tá vendo que eu não alcanço ele, ó. Eu não encosto nele. Aí eu posso falar that. That book is my favorite. Aquele livro é o meu favorito. Ok? Those, aqueles. Então, plural de that. Those books are so good. Aqueles livros ali são tão bons. São mesmo. Inclusive, esses aqui são são clássicos, né? Então, a gente tem aqui Divina Comédia, O Idiota de Dostoiévski. Recomendo. E these, quando é plural pertinho, né? Então, eu posso pensar aqui, ó. These glasses are empty. Estão vazios. Estes copos estão vazios, ok? Então, pertinho, this. Plural, these. Longe, ou inalcançado, né? That. E se for plural, those. Ok? Alright. Seguindo, a gente tem os jobs e as descriptions desses jobs. Eu vou ser bem sucinto aqui, porque tem bastante. Mas eu peguei alguns que são mais basicões aqui, que a gente vê todo dia. Então, ó, nurse, doctors, work at hospitals. Então, enfermeiros e enfermeiras, doutores e doutoras trabalham em hospitais. Cashier é a pessoa que fica com o dinheirinho lá. O caixa, é até parecido, né? Cashier. Então ele handles transactions, operates registers. Então registers é o caixa, tá bom? Registrador. Depois tem office clerk, a pessoa do office, que lida com as coisas lá, normalmente o secretário, performs general administrative tasks. Então faz as partes administrativas do office. Posso chamar de secretary? Posso. Customer service representative. O helicóptero fazendo o discurso de ódio. Aqui passa muito helicóptero, então eu vou esperar alguns segundinhos, porque eu não sei quão barulhento está para vocês, tá bom? Vai pensando nos jobs aí que você conhece. Depois a gente tem Customer Service Representative, que tá lá, ó, answer queries, resolves complaints, processes orders. Então é a pessoa que representa ali o serviço do consumidor, né? Quando você liga lá no saque. E aí, mano, resolve aí pra mim? E aí a pessoa resolve. Este é o Customer Service Representative. Quais mais jobs você conhece aí? Dá pra pensar em alguns fáceis, né? Por exemplo, o meu trabalho é teacher. Porque eu teach. Então, em inglês tem esse sistema, né? Quem faz algo, às vezes, o nome desta função é só por ER na frente. I drive, I'm a driver. Se eu dirijo, eu sou um dirigidor, um driver. Se eu aprendo, I learn, eu posso chamar de aprendedor, aquele que aprende, um learner. E por aí vai, tá bom? Posso falar, por exemplo, se você está acompanhando até agora, you are such a good learner. Você é um aprendedor tão bom. Learner, não tem essa palavra no português, né? A gente chama de aluno, mas aluno em inglês é student. E você vê que tem uma nuance um pouco diferente. Dá para entender, claro, mas você sente que o foco está no aprender e não no fato de ter um professor, aluno. Enfim, depois a gente tem telling time. Eu não vou parar nisso aqui porque é o seguinte, ó. Se eu te perguntar agora e me responda agora, que horas são? O que você me responde? Que horas são? Olha o horário aí e me fala, em português mesmo.
Eu te falaria, por exemplo, são 4 e 1. Em inglês é igual. O povo tá vendo os horários digitais hoje em dia, né? Diferente de eu aqui, ó, tiozão. O povo olha o horário digital e fala o número do jeito que ele tá. Então, por exemplo, 4 e 1 seria 4:01. Lembra do O que eu falei agora há pouco? 4:01. It's 4:01 p.m. no momento da gravação deste vídeo. Mas se eu tivesse aqui no meu relógio analógico, eu ia arredondar. Então eu diria 4 o'clock. Mas o que acontece? Como esse negócio de arredondar é meio confuso, vamos se contentar aí em falar o número seco. 4:15, 4:20, 4:30, 4:45, etc. Tá? Então só falar o número. What time is it? Que horas são? It's 4:31. Pronto. Tem os termos que a gente precisa aprender? É bom. Então, se você tiver paciência, dá uma olhadinha lá na aula de time. Mas a gente precisa aprender half, a gente precisa aprender quarter, a gente precisa aprender as prepositions to e past. Tá bom? É isso. Não vou revisar tudo aqui não. Aqui já tá bom. Depois a gente tem o vocabulary de routine. E aqui são várias coisas, né? Eu até separei vários pedaços aqui para routine. A gente tem primeiro routine vocabulary simples, né? Manhã, tarde e noite. E noite em inglês tem duas versões, né? Cedo da noite, evening. Tarde da noite, night. Ok? Também coloquei noon, que é meio-dia, seco. Noon, meio-dia. Tipo falar midnight, né? Meia-noite. Posso falar midday? Posso. Mas vamos dar alguns exemplos aí. I work from to... Quer dizer, eu trabalho das até... Vamos falar assim. I work from 9 ou from 8 to... Deixa eu pôr AM, para deixar claro. From 8 AM to 10 PM. Ó, o trabalhador aí, tá trabalhando demais, tem que parar. Que carga horária é essa aí, né? Trabalhar 70 horas por semana. Mas esse é um exemplo. Então eu trabalho das até. Tá bom? I have lunch. Eu almoço ao meio-dia, at noon. I sleep at night. À noite. E tá vendo que tem as prepositions, né? Ó? At noon, at night, in the morning, de manhã. I wake up in the morning. Eu acordo de manhã. Alright? Então essas são as routines básicas, né? Morning, night, noon, evening, etc. E a gente pode pensar também nos dias da semana aqui. Então, os nossos weekdays e weekend, que é final de semana, eu posso falar, por exemplo, I work from Monday to Saturday, até sábado. Olha o 6x1 aí, hein? Você fica ligado nesse 6x1 aí, hein? E aí, você concorda com a escala 6x1? Ou você quer o fim dela? Então, se você trabalha from Monday to Saturday, de segunda a sábado, provavelmente você quer o fim da escala 6x1. Mas who knows? Deixa no comentário aí. Tuesday, para lembrar a diferença de Tuesday e Thursday, que é terça e quinta. Tuesday, como diriam os British. Tuesday. Two. É só lembrar de 2, que é o segundo dia útil. Então, Tuesday, segundo dia útil. Então, terça, tá bom? E Thursday é o que sobrou lá, então joga na quinta-feira. Tá bom? Eu posso falar, por exemplo, I play video games every Thursday. Toda quinta-feira eu jogo um videogame. Olha que bom. Jogar um videogame faz bem pra mente. Ou se você vê novela, I watch soap opera. Como que escreve isso? Não lembro. Soap opera. Será que era assim? Vou checar rapidinho, hein? Só pra não coisar errado aqui pra vocês. Vamos ver. Soap opera. Right, soap opera. Agora sim. Não era soup, não. Tô viajando.
Então, I watch soap opera every Sunday. Todo domingo eu watch soap opera. Essa que é a novela. Então, novel não é novela não, tá? Novela é romance. Soap opera que é novela da Globo, por exemplo, tá bom? Alright. Seguindo as routines, a gente pode adicionar tudo uma coisa na outra, né? Por exemplo, I go to the mall at noon on the weekend. Aqui pode ser at também, né? At the weekend, no final de semana. Então, eu vou para o shopping ao meio-dia nos finais de semana. No final de semana. Ou at the weekends nos finais de semana, tá bom? Então, você começa a conseguir variar aí as informações juntando essas coisas de rotina. Então, quanto mais rotina você tem, mais sabedoria você tem sobre a rotina, melhor você consegue descrever ela, claro. Tá bom? Vamos por aqui. Every 2 Tuesdays. A cada 2 Tuesdays. I sleep too much. Eu durmo demais. Olha que cara estranho, né? Cada 15 dias, 2 Tuesdays, eu durmo demais. Tá bom? Então eu posso falar every 3, every 4, a cada 3, a cada 4. Ou simplesmente toda terça, every Tuesday, I sleep too much. Toda terça-feira é dia de dormir demais. Vai saber, às vezes você não trabalha na quarta e fica por isso mesmo, tá bom? Alright? Deu para entender? Então aqui a gente tem alguns exemplos, mas basicamente é só a gente juntar uma coisa na outra. E a última coisa que a gente viu, então é só olhar o último vídeo lá, o Frequencies, que é a aula 15, a aula 15. A gente pode pensar que once é uma vez, twice, 2 vezes, e aqui é 3 mais, né? E aí eu vou falar times, vezes. Por exemplo, I study twice a week. E olha o detalhe, né? Por semana, é uma semana em inglês, a week. Eu estudo 2 vezes uma semana. Isso vale para a year também, né? Christmas happens once a year. Então, o Natal acontece uma vez por ano, né? Eu queria que acontecesse mais vezes, porque eu gosto do Natal. Mas acontece uma vez por ano. Se fosse twice, seria mais feliz. Mas é isso. Once a year, uma vez por ano. Twice a week, 2 vezes por semana. E se for mais de 3, é só falar o número times. Por exemplo, I'm explaining this 3 times a month. Eu estou explicando isso aqui 3 vezes por mês. 3 times a month. Posso pôr qualquer número aqui, né? 5 times a day. 12 times a year. Sei lá, tanto faz. Tá bom? Alright? Basicamente, esta é a nossa review. Então, se você quiser dar um pausezinho aí, dá uma olhada em cada uma dessas coisas. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí. Se tiver alguma sabedoria extra, algo que eu errei, onde faltei, onde falhei, me deixe no comentário também, porque é importante. Mas tudo isso aqui resume as nossas primeiras 15 aulas. Espero que você tenha gostado, espero que você continue gostando. Lembrando, eu vou tentar fazer pelo menos 100 aulas. Então, ainda tem um longo caminho pela frente. E eu imagino que após 100 aulas, se você seguiu todo o cronograma, você consegue se virar pelo menos um pouquinho em inglês. Consegue entender alguns textos, algumas ideias. E é claro que só esta aula aqui não é suficiente. Você precisa também consumir um monte de conteúdo para melhorar o seu vocabulário, tentar ver um Anki, um Duolingo, ou sei lá, qualquer coisa que faça você revisar vocabulário, ouvir música em inglês, assistir série com legenda, tentar ler alguns livros, enfim. Então, sempre consumindo conteúdo em inglês para melhorar o seu vocabulário e o tanto que você vai lembrar deste vocabulário. Beleza? Então, esta é a aula de hoje. Thank you very much. Também espero que este sistema aqui esteja mais audível, melhor visualmente. E te vejo na próxima aula.